Olá, meu nome é Jorge Preto. Eu vou trazer para vocês a aula que eu apresentei no CVA, no Congresso Brasileiro de Anestesiologia da Sociedade Brasileira em 2021, com o tema anestesiologista como peça-chave na medicina baseada em valor. Então vou trazer alguns conceitos sobre o que é medicina baseada em valor, como a anestesiologia está intimamente ligada com isso e como trazer isso para a prática, porque a gente tem falado muito sobre isso, mas ainda está um pouco distante da nossa realidade, do nosso dia a dia na prática da medicina como um todo. Então nós vamos fazer uma abordagem para entender o conceito da medicina baseada em valor, conhecer o papel central do anestesiologista nessa abordagem, entender quais são as nossas necessidades de ter dados clínicos como modificadores da gestão, como modificadores da assistência, e aplicar na prática essa entrega de valor que a gente tanto fala, mas que às vezes não está muito próxima do nosso dia a dia. Mas o que é medicina baseada em valor? Estamos falando disso já há algum tempo, buscando uma sustentabilidade do sistema que traga melhores resultados para o paciente com custos adequados e sustentáveis para o sistema. Quem começou isso foi o Michael Porter, nesse artigo em 2010, que ele questiona o que era valor no sistema de saúde. Ele é da Harvard Business School e desde então a gente está procurando uma resposta para isso. E essa resposta não é simples, não é fácil da gente ter uma resposta objetiva. Tem uma série de dificuldades, nós vamos abordar vários pontos desse no decorrer dessa aula. O que é o valor? Nós temos que ter uma relação entre o preço, o custo no sistema e o valor, que o valor é o que realmente o paciente recebe, o que a gente entrega para o paciente, que é relacionado com o custo e com o preço, mas não é só isso, tem uma série de outras questões. Hoje, o nosso sistema ele é baseado em serviço. Então, o foco é no serviço prestado e isso incentiva o consumo de itens, que você olha só o momento em que o paciente está no hospital, o que foi feito, e temos muito poucas informações clínicas para modificar o nosso foco gerencial. Quando a gente traz o conceito de medicina baseada em valor, o nosso foco está no resultado. E o fundamental é que o paciente tenha uma reabilitação funcional, com uma visão longitudinal. Então, ou seja, o que importa é se o paciente teve um desfecho esperado depois do tempo que é adequado para o procedimento que ele fez. Aí sim nós falamos de jornada do paciente e temos toda a equipe trabalhando nesse mesmo conceito. Quando a gente olha o final da reabilitação do paciente, a gente já vê que a gente precisa seguir ele enquanto ele ainda está necessitando de cuidados para a gente ter o resultado final desse paciente. E aí a gente já tem um dos desafios. Até quando seguir o paciente e o que olhar nesse momento. Porque o que importa de todo o nosso serviço, laboratório, exames, consultas, hospital, transporte, banco de sangue, tudo o que a gente faz, está relacionado com o resultado final do paciente. E muitas vezes o tipo de medicação ou de aparelho que a gente utiliza não faz diferença para o resultado final do paciente. Isso a gente precisa tudo colocar em consideração e olhar esse serviço como um todo. Realmente o que faz diferença para o resultado final do paciente, que é a sua reabilitação funcional, a sua melhor reabilitação. Então o Michael Porter, ele falou que o valor tem que ser sempre definido em função do paciente com desfecho mensurável. Esse é o ponto, desfechos mensuráveis. E a gente precisa olhar isso de maneira longitudinal. Então a gente tem que relacionar o custo com o desfecho de maneira longitudinal. Porque se a gente olha o paciente só dentro do hospital, o nosso único objetivo é reduzir custo. Quando a gente olha ele de maneira longitudinal, até a reabilitação, às vezes vale a pena a gente investir, ter um custo um pouco maior hospitalar, desde que a gente tenha uma mensuração objetiva, que isso traz resultados no médio e longo prazo. Então, o que é a jornada do paciente? É acompanhar os seus desfechos mensuráveis de maneira longitudinal. Aí sim estaremos falando de valor. Se a gente não olha dessa forma, a gente fala apenas de custo e preço, não de valor. Então, para a gente olhar desfechos e relacionar eles com custos, a gente precisa de dados. Então, a transformação digital que propiciou essa visão de medicina baseada em valor.
E essa é a nossa grande dificuldade, conseguir os dados clínicos do paciente durante toda a sua jornada. Dados que sejam analisáveis. Para falar em valor, a gente precisa de volume. Tem que ter grandes quantidades de dados para a gente poder analisar, automatizar e colocar isso como modificadores da nossa gestão, tanto financeira quanto assistencial. E aí hoje a gente precisa olhar o paciente, então, depois que ele sai da instituição. E aí a gente tem um paradoxo, porque a gente tenta dar alta precoce, mas a gente precisa ter melhores resultados. Então a gente precisa gerenciar isso e a gente precisa de dados para poder gerenciar isso. E o anestesiologista nesse momento? A gente participa tanto do preparo do paciente como no perioperatório e no pós. No preparo, a gente tem que identificar quais são os pontos críticos que esse paciente tem, que a gente pode melhorar, que a gente pode otimizar e que a gente pode orientar o paciente. O aconselhamento do paciente é fundamental. No perioperatório, a gente tem que implantar as melhores práticas, os protocolos, buscando sempre uma recuperação precoce, uma reabilitação precoce, para que o paciente atinja os seus scores de alta, para que ele possa ir para casa e finalizar a maior parte da sua reabilitação em casa. E a gente tem que acompanhar esse paciente para ver se as nossas condutas estão melhorando, estão ajudando ele na reabilitação funcional e na sua qualidade de vida. Então a gente precisa fazer toda essa gestão de todos esses momentos para a gente poder falar em valor em saúde. A gente tem que tirar um pouco do foco só do hospital. Quando a gente relaciona dados, custos, gestão clínica e desfechos e reabilitação, tudo isso vai nos direcionar para a sustentabilidade do sistema. Hoje, a ausência de qualquer um desses itens nos leva a uma inviabilidade do sistema. É isso que a gente está vivendo atualmente. Então a gente precisa, de maneira muito rápida, começar a olhar para os dados e para os desfechos e a reabilitação do paciente. Não adianta a gente dar alta para o paciente ele retornar com complicação em poucos dias para o hospital. E nesse contexto todo, qual é o papel do anestesiologista nisso? A gente já entende que a medicina baseada em valor tem que ter resultados e tem que ter sustentabilidade. Qual que é a nossa parte como anestesiologistas? A anestesia, ela está no momento mais crítico do paciente. O momento anestésico cirúrgico é o que tem mais potencial para modificar o desfecho do paciente. É a única especialidade que tem capítulo específico em manuais de acreditação hospitalar. Então a anestesiologia está no foco. E o que a gente pode fazer? No pré-anestésico, o aconselhamento tanto do paciente quanto do seu familiar, principalmente em casos que o paciente pode ter dependência no pós-operatório, otimizar as necessidades e as patologias do paciente, as medicações, e acolher as suas dúvidas, as suas queixas, as suas ansiedades. Para a gente ter alta precoce, a gente precisa de analgesia, prevenção de náusea e vômito, ter uma técnica anestésica que o paciente possa se alimentar e deambular precocemente, prevenir a dor crônica e tratar a dor aguda. E também a gente acaba gerenciando complicações, principalmente de via aérea, pulmonares e cardiovasculares. Isso tudo gera impacto no desfecho de curto, médio e longo prazo e está diretamente relacionado com a experiência do paciente, que começa no pré-operatório até a sua reabilitação funcional, a sua melhor reabilitação. E aí a gente tem essa questão. A jornada do paciente vai desde a indicação cirúrgica, vai passar por exames complementares, interconsultas, equipe multidisciplinar, uma avaliação e um aconselhamento pré-anestésico e vai levar ele para a anestesia, a cirurgia e o cuidado intra-hospitalar, que é o pico do cuidado, o auge do cuidado. E o anestesiologista trabalha nesse momento, no menor tempo, mas com maior impacto. Depois disso, nós temos um pós-operatório precoce, recuperação cirúrgica, e daí temos o pós-operatório tardio e a reabilitação funcional do paciente. Então a jornada do paciente acaba quando ele tem a sua melhor reabilitação funcional. E a gente precisa medir todos esses itens, desde a indicação, tudo que foi feito de preparo pré, isso é modificador da internação e do cuidado intra-hospitalar, que vai resultar
no final na reabilitação do paciente. E a gente precisa ter dado de toda essa jornada. Para a gente falar de jornada, a gente tem que medir toda essa jornada. Senão, a gente não consegue ter aplicação prática desses conceitos. E aí a gente entra na questão. Se a gente tem que medir, a gente precisa de dados. Se a gente não tiver dados, a gente não consegue falar em valor. É simples desse jeito. O Edward Denning, ele é um cientista de dados muito famoso e ele fala que sem dados você é só uma pessoa que tem uma opinião. A sua opinião em várias situações ela vai estar certa, mas em outras situações não. Ou você vai colocar atenção, energia e recursos em coisas onde a sua opinião mostra que está inadequado, onde você tem um gargalo enorme que você não está prestando atenção, porque você está olhando na sua perspectiva, na sua opinião. Hoje a gente faz basicamente gestão de tabelas de financeiro, contabilidade de estoque. E a gente usa a percepção empírica para definir o que a gente precisa melhorar. Então a gente acaba desperdiçando tempo e recursos nas nossas opiniões. E é claro que em algum momento a gente acerta, mas a gente pode não estar acertando no principal alvo que a gente tem naquele momento. Para saber isso, precisamos medir. Porque se você não gerencia, você não está medindo, você não gerencia, você não mede o que você não define, você não entende o que você não define, não tem sucesso se você não gerenciar. Essa frase é de 1950. Até hoje a gente não consegue gerenciar dado clínico. Pergunte na sua instituição se você consegue saber quantos pacientes diabéticos insulino dependentes fizeram algum tipo de procedimento, quantos pacientes infartaram de maneira não prevista num pós-operatório, quantos retornaram para a instituição após determinado tipo de cirurgia, retornaram com complicações. A gente precisa desses dados para poder falar de valor em saúde. Seguindo nas nossas citações, o Peter Drucker é um dos maiores pensadores da gestão moderna. Ele fala que se você não pode medir, você não pode gerenciar. Se você não gerenciar, você não vai melhorar ou você não vai focar a tua atenção no que realmente está importando naquele momento. E aqui a gente tem uma série de situações de acreditação hospitalar, que às vezes você entra com protocolos de vários indicadores, sendo que vários deles estavam adequados. Então você só precisaria medir, e daí você saberia onde atuar de maneira mais efetiva, com uma gestão mais precisa. Então, para a gente ter dados, para a gente poder falar de desfecho, para relacionar isso com custo, aí sim nós teremos valor. Enquanto a gente não tiver os dados de desfecho, nós vamos falar só de preço e de custo. E a gente tem atualmente uma tendência para olhar o período hospitalar, que é onde, sem dúvida nenhuma, temos a maior quantidade e complexidade de dados clínicos. É o período mais crítico do paciente, é o que gera mais dados. Só que a gente tem uma enormidade de dados no resto da jornada do paciente que estão sendo negligenciados, tanto dados do pré quanto os dados do pós. E se você somar todas essas grandes quantidades de dados pré e pós, que são modificadores do dado intra-hospitalar, a gente vai ter uma visão parcial da situação e a gente não consegue olhar e acompanhar a jornada do paciente de uma maneira global. Essa publicação do Mount Sinai, do Journal of Medicine, mostra que a ficha anestésica é o registro mais completo e com maior quantidade de dados, com informações que são coletadas até minuto a minuto. Então, sem dúvida nenhuma, o momento anestésico cirúrgico é onde você gera mais dados, onde você tem maior complexidade do cuidado, onde você tem maior impacto nos desfechos do paciente. Só que se a gente não relacionar isso com os dados do pré e do pós, nós teremos uma visão superficial, uma visão hiperfocada no cuidado hospitalar, que não é adequado numa proposta de medicina baseada em valor. Na anestesia a gente tem uma grande dificuldade, que a gente precisa de um dado relacionado com o tempo. A gente precisa de uma timeline. Por isso que a anestesiologia é hoje uma das últimas especialidades a ter os prontuários eletrônicos, simplesmente porque a gente precisa relacionar tudo com o tempo. E a gente precisa de informações, então, do pré,
do transoperatório e do pós-operatório de maneira analisável, para que você consiga ter dados para ser integrados, analisados e colocar informação gerencial para conseguir ter a tomada de decisão. Hoje a gente tem basicamente dados escritos, e o dado escrito ele não é confiável, você não pode embasar a tomada de decisão em dados escritos, eles têm muitos erros, tem variabilidade de tipo de escrita, tem abreviações, então a gente não consegue padronizar e fazer análises completas e automação de condutas com dados escritos. A gente precisa de dados analisáveis. E quais dados estão faltando para a gente falar de valor em saúde? O Value Based Healthcare. A gente precisa dos PROMs e dos PREMs. Patient Reported Outcome Measures e Patient Reported Experience Measures. Aí sim nós estamos colocando agora o foco no hospital, fora do hospital, no paciente. A jornada do paciente não é o que importa, o cuidado não tem que ser centrado no paciente. Nós estamos medindo os desfechos baseado no paciente e medindo a experiência do paciente. Se a gente não medir isso, nós não conseguiremos falar de valor em saúde. Quando a gente coloca esses dados na nossa linha de jornada do paciente, os PROMs e os PREMs estão da saída do hospital, quando o paciente está pronto para sair do hospital, até o final da sua reabilitação funcional. E a gente precisa ter esses dados para a gente relacionar com todo o cuidado que foi feito com esse paciente. E o que a gente vai medir? Essa é uma pergunta difícil. Cada cirurgia, cada tipo de paciente vai ter uma linha de cuidado diferente, com duração diferente. Então a gente tem algumas iniciativas internacionais para tentar padronizar desfechos, como o ISHON, que é tentando colocar medidas de desfecho em saúde através de um consórcio internacional. Quanto tempo a gente tem que seguir o paciente, o que nós temos que medir em cada momento. Então, são dúvidas que ainda não estão bem padronizadas na literatura. Esse é um dos desafios da medicina baseada em valor. Não só no sentido do que medir, mas também em que momento e qual o grau de complexidade desse cuidado. Então, na própria publicação do Michael Porter, ele mostra que a gente tem níveis diferentes de cuidado. E aqui a gente vai ter uma série de medidas diferentes em cada um dos momentos. Então, a gente precisa saber o que medir, em que momento, e baseado no contato do paciente, e também cada vez que ele voltar ou procurar o sistema de saúde, a gente tem que fazer novas medidas. E aí sim a gente vai acompanhar a jornada do paciente com o foco realmente no paciente. Eu vou trazer aqui alguns exemplos do ISHON, e o que eu gosto de mostrar esse slide, tá, prestem atenção que a gente tem aqui. Esse aqui é de câncer de colo, então o cuidado, desutilidade do cuidado, sobrevivência e o controle da doença, e aqui a qualidade da morte no paciente oncológico. Dificilmente a gente consegue medir esses itens aqui. Olha quantos outros itens a gente tem que nós não estamos medindo. Falando do grau de saúde, da qualidade de vida, da reabilitação do paciente. Então, desses 14 itens, nas melhores instituições a gente mede 4. Ou seja, nós não estamos olhando o grau de saúde do paciente de maneira global. Nós estamos olhando somente o cuidado que a gente fez no hospital. Então, essa é a mudança de paradigma, da mudança do foco hospitalar para o foco no paciente. Nós precisamos saber esses sintomas do paciente. Esse outro, também do ISHON, é sobre câncer de mama. E aqui, de novo, 14 itens, nós olhamos, em geral, 4. Problemas em relação ao tratamento cirúrgico que foi realizado, a sobrevida e o tempo livre de doença. Todas essas outras medidas que são relacionadas com a saúde do paciente, da vida, da qualidade de vida do paciente, nós não estamos medindo. Então, quando a gente medir, olhar de uma maneira global isso, nós falaremos de valor em saúde. Então, nós temos um caminho muito grande ainda para seguir. E a gente sabe que o segmento da jornada do paciente é um grande desafio da medicina baseada em valor. A gente tem esses conceitos,
Mas como seguir o paciente? A gente precisa fazer isso de maneira organizada, exponencial, e a gente conseguir atuar em cima de todos os pacientes para a gente conseguir realmente falar de valor. Então, se nessa equação a gente colocar as complicações, o tempo de internação, os PROMs e os PREMs e relacionar isso com o custo, aí sim nós vamos falar de valor. Aí nós vamos conseguir falar de valor de uma maneira mais completa e complexa, olhando o que o paciente tem para nos dizer. Se ele é o foco do nosso cuidado, se o cuidado é centrado no paciente, a gente precisa escutar e precisa medir os desfechos e as experiências que o paciente está tendo. E aí sim nós vamos poder ajustar e gerenciar tanto assistencial como financeiramente o nosso sistema. Claro que a gente tem situações diferentes. Quanto mais baixa a complexidade, mais importante é a experiência do usuário. Não que na alta complexidade não seja, mas aqui os desfechos clínicos são tão importantes que o paciente ainda acaba tendo um grau de experiência diferente. Ele se importa muito mais com o desfecho. Mas se a gente pensar que a gente faz, a maioria dos nossos procedimentos estão aqui, a gente está medindo a experiência do usuário, a gente escuta o que o paciente tem a dizer, ou a gente só tem uma ouvidoria para ele encaminhar alguma reclamação? A gente deveria medir a experiência de todos os nossos pacientes. E aí a gente vai poder relacionar o que a gente está fazendo e ter ciclos de melhoria baseado no que o paciente tem para nos dizer, porque ele é o foco da nossa atenção. Então, a experiência do paciente envolve uma série de cuidados. O paciente e a sua família foram inseridos na decisão e foram adequadamente orientados? As necessidades do paciente foram acolhidas, direcionadas? O resultado foi esperado? O resultado esperado foi alcançado? E o paciente ficou satisfeito com o tratamento? Às vezes a gente não faz esse tipo de medida. Tem algumas instituições internacionais que já estão inserindo a opinião da família e do paciente na avaliação da instituição. Então, a gente precisa colocar o foco nessas necessidades também. Quando a gente pergunta de satisfação, gosto de trazer o NPS, que foi, de novo, da Harvard Business Review, em 2003, que é o número que você precisa para crescer, é o artigo, depois isso virou um livro, que é a última questão primordial. Qual é a probabilidade que você recomenda nossa empresa ou serviço a um amigo ou colega? Você já pensou se você aplicasse essa pergunta de 0 a 10, qual é a probabilidade, a todos os seus pacientes? Os seus pacientes estão satisfeitos com o seu atendimento? Essa é uma pergunta muito importante. Se a gente não medir, não fizer essa pergunta para todos os pacientes, a gente acredita que o nosso trabalho está sendo de boa qualidade. Sempre falo que ninguém vai para o hospital para fazer um trabalho ruim. Você acha que está fazendo um bom trabalho. Se você não medir, às vezes uma pessoa da gestão fica dizendo que você tem que fazer outra coisa, mas você acha que está fazendo algo adequado. E daí você fica discutindo opinião. Então, sem dados, você é só uma pessoa com opinião. A gente precisa medir esses resultados. E aí a gente vem para anestesia. Como entregar esse valor em anestesia? E aqui eu faço uma pergunta bem simples. Você conseguiria provar que a sua equipe de anestesia é boa? Ou que o seu trabalho como anestesiologista é bom? Você conseguiria provar que o trabalho do seu hospital, o trabalho cirúrgico é bom? Se você não consegue provar isso, você tem que convencer a pessoa que o seu trabalho é bom, você não vai discutir valor. Você vai discutir só custo e preço. Então façam essa reflexão, façam essa pergunta. Eu consigo comprovar que o meu trabalho, que a minha equipe, que o meu hospital é bom? Imagine uma pessoa que não faz a menor ideia do seu serviço ou do seu hospital e você tem que mostrar para ela que o seu resultado é bom. Se você não conseguir fazer isso, você estará só falando de custo e de preço, não estará falando de valor. Então, em anestesiologia, a gente precisa de registros eletrônicos de anestesia com informações clínicas, tabuladas, analisáveis, relacionadas com o tempo. A gente tem que definir quais são os desfechos que a gente vai seguir e medir isso através de um segmento pós-operatório
e a gente tem que acolher as queixas desse paciente, que isso é a humanização e o foco no paciente. E aqui, às vezes o pessoal me pergunta, tá, mas o que nós vamos medir? Tem uma série de indicadores para serem medidos. O importante é você criar a cultura de medir o desfecho. Escolha 2 ou 3 desfechos, faça um programa, comece a medir, mostre os resultados, ajuste isso, chegue no nível ideal e passe para outro indicador e faça assim um ciclo contínuo de melhorias. A gente precisa, sem dúvida nenhuma, medir resultado para saber onde e como melhorar. A gente tem que saber quais são os pontos críticos e tomar as medidas corretas e começar pelos piores resultados. Como que nós vamos saber quais são os nossos piores resultados? Medindo. Não adianta fazer protocolo para desfecho que já está bom. Isso é perda de tempo. Se você tem uma incidência de cefaleia pós-RAC totalmente dentro da literatura, não faz sentido você fazer todo um protocolo, todo um treinamento, toda uma educação continuada sobre cefaleia pós-RAC. A primeira coisa que a gente tem que fazer é medir. Depois que você medir, você acha os piores resultados e faz ações de melhoria naqueles resultados que estão piores até eles ficarem bons. E daí você segue para os outros. E aí, em pouco tempo, você vai conseguir ter uma melhoria real no seu serviço, no seu atendimento, nos seus fluxos. E às vezes essa percepção do paciente nos dá uma ideia que a gente que está no dia a dia tão acostumado com a operação, com o dia a dia, a gente não percebe. Então é fundamental a gente ter esse espaço para o paciente dar as suas opiniões, falar realmente sobre os desfechos e os seus resultados. Comece pequeno, comece com poucos indicadores, meça primeiro e comece a arrumar o que está pior. Então, como conclusão, encerrando, o valor é sempre definido pelo resultado do paciente de maneira longitudinal. A melhor reabilitação funcional do paciente é o final da sua linha de cuidado. Então, cada linha de cuidado é diferente. A gente precisa seguir o paciente por todo o seu período de reabilitação. A anestesia é, sem dúvida nenhuma, o período mais crítico que gera mais dados. É o local, o momento que tem mais potencial de modificar desfechos do paciente. Só que a gente precisa analisar toda a jornada do paciente, desde a indicação cirúrgica até o final da sua reabilitação. Essa reabilitação pode ser em um dia, pode ser em um mês, um ano, ou o resto da vida. Esse paciente tem que ser seguido, a jornada dele não vai acabar enquanto ele não vier a falecer. E a gente precisa acompanhar os pacientes para poder realmente falar de valor. Então, o valor em saúde é uma certeza, é só uma questão de tempo. A maioria do sistema de saúde está direcionado a isso, e a nossa grande dificuldade hoje é dados da jornada do paciente. Então, isso é o que a gente tem trabalhado, esse é um grande foco. Queria agradecer, todas essas são minhas formas de contato, e na minha empresa nós desenvolvemos o AXPOS, que é um sistema de segmento digital de pacientes, onde a gente monta linhas de cuidado e segue o paciente enquanto for necessário, seja por um dia ou pelo resto da vida. Então a gente está aplicando esses conceitos, criando uma ferramenta para captar esse dado que é fundamental e necessário para o valor e saúde. E o AXPRE é um sistema de pré-anestésico em nuvem, onde a gente consegue captar dados clínicos de maneira tabulada, analisável, interoperabilidade com outros sistemas, integração com prontuário eletrônico. Todos os nossos sistemas são integráveis, preparados para análises complexas e com foco em captação de dados clínicos para a gente poder realmente trazer para a realidade, para a prática, a medicina baseada em valor. Muito obrigado e até a próxima aula.